Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, tá parecendo aí que as coisas estão mudando da água para o vinho, de uma hora para outra, num passo de mágica, igual no conto da Cinderela. Mas é o seguinte, a gente vai falar bastante aqui o que há de concreto nessa negociação aí com as duas bilionárias que estão unidas, juntas, que irão almoçar aí com Jorge Salgado. Vamos tratar aqui sobre a reestruturação do departamento de futebol e, pasmem os senhores, hoje do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o estatuto do Flamengo não foi fumado não. Como que pode? Estranho, né? O mesmo tribunal com duas decisões diferentes. Meus amigos, vídeo polêmico. Então é o seguinte, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e principalmente se inscreva no nosso canal. Você que não gosta de lacração, você que quer ver um Vasco da Gama mudado de uma forma verdadeira, por favor, nos conceda essa honra e ativem o sininho aí, perfeito? Então vamos lá, gente, começando aqui pelo futebol. Hoje a gente teve algumas notícias, porque quase não se fala mais do futebol, então tem pouco do que se falar. Essa é a verdade. Vocês sabem que o Vasco da Gama vai fazer o jogo de despedida lá no Estádio do Café contra a equipe do Londrina. Jogo aí que é de vida ou morte para a equipe do Londrina, e o Vasco encerra este ano aí de 2021 de forma melancólica. Hoje a gente tomou conhecimento na parte da manhã que o Vanderlei tem uma cláusula automática no contrato dele e ele pode permanecer no Vasco da Gama. Um dos quesitos era que o Vanderlei tinha que atingir a meta de jogos e ele conseguiu. Portanto, o Vanderlei pode ficar no Vasco da Gama. A informação que a gente tem é que a diretoria do Vasco tenta aí de forma amigável aí tratar de uma possível rescisão de contrato. Bom, com relação ao zagueiro Valber, o Vasco tentou aí renovar com o Valber junto ao Atlético Paranaense, mas não obteve êxito. O Atlético Paranaense disse não e o Vasco da Gama não vai ficar com o Valber. Perfeito? E é o seguinte, meus amigos, hoje teve uma reunião aí entre Ricardo Gomes e Jorge Salgado. Tudo indica que o Ricardo Gomes será sim o novo diretor técnico do Vasco da Gama. Aquele cargo que estava sendo especulado para o Pedrinho tomar conta. Bom, meus amigos, é o seguinte, muito se falando, é o assunto aí das redes sociais, essa situação aí envolvendo as bilionárias, a Camila Farani e também a Carol. E é o seguinte, rapaziada, tem um almoço marcado lá com o Jorge Salgado. Os funcionários do Vasco pediram para perguntar se eles vão poder participar aí desse almoço da elite, alguns deles aí com salários atrasados e com muita necessidade. Fica a dica, né, para dona Carol, fica a dica aí para dona Camila, né, para doar umas cestas básicas aí para rapaziada, certo? Bom,
Mas com relação às negociações que os canais grandes estão dizendo aí que avançaram, hoje eu conversei com 2 conselheiros do Vasco da Gama, tá? Ambos me falaram que a situação está em fase embrionária. Muitas especulações, muitas reuniões aí e somente isto, certo? Me disseram que simplesmente dinheiro, por enquanto, não será posto no Vasco da Gama. Quem está dizendo isso é mentira. A princípio, não se tem, segundo esses 2 conselheiros, uma proposta aí para vender o clube, porque teria algumas soluções aí, aparentemente. Vamos aguardar para a gente poder ver. Fato é que tem uma reunião essa semana, tem um almoço aí e pode ser que até ocorra mudanças aí na diretoria administrativa do Vasco da Gama. Perfeito? Vamos aguardar aí para a gente ver como que vai ser essa reunião. Eu estou curioso para ver aqui como que vai ser a reunião do Adriano Mendes falando de finança com as bilionárias, né? Eu estou muito ansioso para poder ver como que vai ser o Vitor Roma falando de marketing com as bilionárias. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Bom, meus amigos, com relação aí às coisas na justiça, hoje a gente tomou, falando sério, a gente tomou conhecimento que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, determinou que o pleito eleitoral do Flamengo seja feito de forma presencial. Decisão do desembargador José Roberto Portugal. Sabe qual foi a alegação do Dr. José Roberto Portugal? Ele alegou que o Estatuto do Flamengo não prevê recolhimento de votos à distância. Ou seja, o Estatuto do Flamengo foi respeitado e não foi fumado. Então é o seguinte, é muito estranho essa situação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a mesma casa, a mesma matéria, com 2 decisões distintas. Por quê? Corrupção, rolou grana, qual é o interesse? E não existe essa de que cada juiz pensa de um jeito, não. A lei é única, a lei ela é ímpar. E é o seguinte, o Estatuto foi desrespeitado, a Constituição do nosso país, e o exemplo está aí. A eleição do Mulambo da Gávea, presencial. Quem fala que eu sou mentiroso, a justiça lá foi feita. Aqui está dessa forma. Viva os golpistas, viva a possível venda do Vasco da Gama, mas vai dar tudo certo. As bilionárias vão mudar rigorosamente tudo, assim eu espero. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!